Oi, eu sou o Hélio da Viana Clima. Eu estou aqui hoje mais uma vez para falar sobre capacitor, que são essas pecinhas aqui. Hoje a gente vai falar como testar eles, tanto com multímetro como com capacímetro, e eu vou passar uma conta para vocês aqui na lousa de como você calcular. Porque às vezes eu tô vendo uma deficiência que o pessoal, mesmo nas lojas, quando eu vou comprar material, o pessoal te vende um compressor, mas não sabe calcular o capacitor adequado. Apesar que eu vou passar como calcula, mas muitos compressores, principalmente de ar-condicionado, vem faltando informação. Os da linha comercial vêm com as informações corretas. Agora, os de ar-condicionado não estão colocando as informações corretas, como qual o consumo dele, qual o consumo dele em regime de trabalho, qual que é o pico dele, não vem nada, não está vindo nada. Mas pelo menos dá pra gente ter uma ideia. Para quem já tem mais experiência, ele joga um valor lá e vai conseguir calcular. Então a gente vai aprender a testar com multímetro, no caso de uma emergência na rua, está sem capacímetro, ou não tem o capacímetro. Testar com capacímetro, que é muito fácil, e essas contas. Aqui na lousa, eu vou explicar para vocês como que acha o deslocamento angular. O deslocamento angular, o símbolo dele é um W. Se vocês repararem nos capacitor, ele vem escrito aqui, ó, em Hertz, que seria a frequência dele, de 50 ou 60 Hz. Aqui em São Paulo geralmente a gente usa 60 Hz, né? Mas tem lugar que no Paraguai, alguns países aí, o pessoal fala que o pessoal usa muitos equipamentos em 50 Hz. Vamos fazer as contas então em 60 Hz. Esse capacitor aqui no caso é um de 25 microfarads com a margem de erro de 5%. Então vamos lá. Para você calcular, vou fazer uma conta básica, mas dá para a gente decorar. Por exemplo, a conta que eu uso para fazer um cálculo rápido é em cima de 2.650 de deslocamento angular. Mas vamos chegar nessa conta. Vou mostrar para vocês como que eu cheguei nessa conta. O que eu fiz? Eu peguei duas vezes o π, que isso aqui é uma fórmula que a gente calcula o raio, calcula o seno, o cosseno φ, essas coisas para poder chegar nessas contas aqui. Mas eu vou passar a conta simples, já que eu já tenho de outras fórmulas que eu peguei. Então você vai ter duas vezes o π vezes o deslocamento angular. Lembrando que o deslocamento angular, o símbolo, deslocamento não, desculpa, a frequência, o símbolo é o F, que no caso, no capacitor vai vir a frequência para você em Hertz, que seria Hz. Então você vai fazer duas vezes o π. No caso o π é 3,14. Aí você vai fazer duas vezes 3,14 vezes a frequência, que seria 60. Essa conta vai te dar, fazendo esses dois aqui, vai te dar 6, deslocamento angular então é 6,28 vezes a frequência, que é 60. Então o deslocamento angular total, 6,28 vezes 60, vamos ver quanto que deu aqui, 376,80. 376,80. Aí tem uma outra forma que você vai fazer o que? Você vai vir aqui, vai pegar 1, divide pelo deslocamento, então seria 1 dividido por 376,80. Aí você vai pegar o valor que der aqui, deixa eu ver se eu anotei. Você vai pegar o valor que der aí e fazer vezes 1 milhão. Você vai pegar esse valor, o resultado, vezes 1 milhão. Aí esse resultado você vai achar o deslocamento angular, que na minha conta deu 2.652. Então arredondando, essa conta seria 2.650. Se vocês quiserem tirar uma dúvida disso, você pode pausar o vídeo e conferir essas contas, para conferir e ver se está tudo certinho. Agora vamos partir para outra conta.
Agora a gente vai descobrir qual capacitor que eu preciso. Então eu vou precisar do quê? O capacitor então é igual a 2650 vezes a intensidade da corrente dividido pela tensão. Dividido pela tensão. Vamos colocar aqui a tensão já 220, né? Então essa conta aqui vai dar o quê? 2650. Digamos que o seu capacitor ele consome aí 2,5 amperes. Aí vamos fazer essa conta lá. Depois você vai dividir isso por 220, que seria a tensão. Então vamos achar aqui a calculadora. 2650 vezes 2,5. Lembrando que isso aqui é o que eu falei que nos compressores não vem escrito. Isso aqui seria em amperes, entendeu? Que seria a corrente dele de trabalho normal. Tá certo que tem um pico, né? Mas isso aqui seria de trabalho. Digamos que eu coloquei 2,5. Aí você vai fazer essa conta, vai dar 2650 vezes 2,5. Vai te dar 6.625 dividido pela tensão, 220. Então o capacitor vai ser dividido por 220. O capacitor, você vai precisar de um capacitor de 30,11 microfarads. Só que existe uma margem de erro aí, né? Você pode, dependendo do compressor, às vezes você precisa de um pouquinho a mais. Então essa daqui seria a conta que eu faço para poder chegar, para mim saber qual é o capacitor. Por exemplo, simplificando ali, na hora que você estiver na loja lá, você não sabe, por exemplo, um compressor para 24.000 BTU. Digamos que aqui seria 4 amperes, então você vai pegar 2.650 vezes 4 amperes, que seria a corrente de trabalho dele, te deu 10.600, divide por 220. Você vai precisar de um capacitor de 48 amperes. No caso, geralmente, para 24.000 amperes, a gente coloca um de 45, né? Mas a minha conta aqui deu 48 amperes. 48 microfarads, desculpa. 48 microfarads. Que você vai pegar o 2.650 vezes a corrente de trabalho dele, digamos 4 amperes, deu 10.600, divide por 220, vai dar 48 microfarads. Então, para não tomar muito tempo, agora vamos lá para o teste do capacitor. Se você for testar ele com o capacímetro, geralmente eu coloco ali sempre em 200 microfarads. O que você vai fazer? Você vai pôr o capacímetro lá. Vê se consegue focar bem. Ó. Dá para focar bem aqui? Você vai pegar o capacímetro lá, por exemplo, em 200 microfarads. Aí você coloca uma ponta de ponteira de um lado do capacitor. Coloca outra ponta de ponteira do outro lado do capacitor. Aqui a gente está medindo um capacitor simples. Se fosse um capacitor, aquele triplo que tem um motor de ventilador, é a mesma coisa, só você testar o comum com o ventilador e o comum com o hermético. No caso aqui é diferente dos dois lados. Como vocês viram, aqui não está marcando nada nesse daqui. Vamos nesse daqui que é novinho. Ó. Ele tem que dar aqui 25 microfarads. Vamos ver se eu não fui enganado. Capacitor novo. Coloca a ponta de ponteira de um lado e a ponta de ponteira do outro. Ele está te dando aí 24,9. Ele vem aqui falando que ele tem uma margem de erro de 5%, então ele está dentro. Medir mais um. Pegar um velhinho aqui, esse aqui é um capacitor diferente. Ó. Pôr ponta de ponteira de um lado, não tem problema o lado que você vai pôr. Tendo um capacímetro fica fácil. Esse daqui é 7,9. Na verdade não dá nem para saber o que ele é porque ele está velhinho. Mas deu 7,9. Esse daqui está ruim, então vamos nesse outro aqui também que não dá para ler nada, porque é capacitor retirado de máquina. Às vezes você tem um monte de capacitor e você não sabe se funciona ou não funciona.
você tendo um capacímetro lá, 34,9, quer dizer, já daria para você empurrar aqui um ar-condicionado de 18.000. 35, ó, 35 microfarads. Agora vamos lá no multímetro. O multímetro é uma emergência, por exemplo, digamos que você não tem esse aparelho e você quer medir com o multímetro. O multímetro você não vai saber quantos microfarads ele tem direitinho, mas dá para você ter uma noção. Por exemplo, aqui no multímetro você vai ter a escala de continuidade, aqui embaixo. Nessa escala de continuidade, você é onde você faz aquele bip para você ver se o fio está interrompido ou não. Escala de continuidade. Você vai fazer o quê? Você vai lá no capacitor, vai pôr o ponto de ponteira de um lado e do outro e vai ver se ele está em curto. Não está. Aí você pode ir lá no caso do meu aqui está escrito Direct Corrente Multimétrica. Eu vou lá, por exemplo, no 20. Porque que acontece? Você vai ter que ver se ele tem alguma carga nele. Se ele tiver alguma carga nele, ele vai mostrar aqui, ó. Por exemplo, ele está mostrando 2,74, 70. Ele está caindo. Por quê? Porque como eu estou usando ele na corrente direta, ele está descarregando. Eu colocar o ponto de ponteira de um lado do outro, ele está descarregando. Agora, quando ele descarregar totalmente, ó, ele está descendo, ó, 1,80 e pouco, e ele vai descarregando. O capacitor ele tem que carregar e descarregar, então a função de descarregar ele está fazendo. Agora, se eu quiser saber se ele está carregando, o que eu faço? Eu deixo ele cair aqui, ó, que ele está 1,20 e pouco, quando eu deixar ele cair para 1 mais ou menos, a gente vai lá e dá uma carguinha nele. Carguinha como? Eu vou usar o próprio multímetro, porque o multímetro tem pilha. Então eu vou lá, vou na continuidade novamente, ó, repara que ele dá continuidade. Eu vou colocar um ponto de prova de um lado, outro ponto de prova do outro. Dessa forma aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou carregando o capacitor. Se deixar 30 segundos, ele já dá uma carguinha já. Aí foi. Aí eu vou lá na corrente direta de novo, não é na contínua, é na direta. Aí eu vou medir. Ah lá, deu 2,9, tá vendo? Ele está caindo a carga, então ele tá, esse daqui tá bom. Agora vamos lá naquele lá que a gente tinha testado o capacímetro e estava ruim. É esse grandão aqui. Vou pôr ele na frente, para ficar mais visível. Esse grandão, ele não estava dando nada, né? Vamos ver ele aqui na corrente direta se ele tem alguma carga. Ó, apareceu zero. Vamos tentar ver se ele carrega. Esse aqui seria aquele ar-condicionado que está ligando, desligando, ligando, desligando, não consegue partir o compressor. Olha lá. Vou contar aqui, esperar um pouquinho para ver se ele pega a carga. Não dá pra mim saber quantos microfarads ele tem, mas dá pra mim testar, saber se ele está funcionando ou não. Se está carregando ou descarregando. Eu estou dando a carga nele, ó. Eu estou na continuidade. Estou dando carga nele. Com a própria ponta do multímetro. Aí agora eu quero saber se ele deu carga. Eu vou lá em 20, pode ser a escala de 20 e já tá bom. Eu vou lá, coloco nele e ver se ele pega a carga. Tá vendo? Não pegou quase nada. Tem um outro teste que o pessoal usa aqui, mas eu particularmente eu uso aqui dali. Mas tem gente que coloca aqui na escala de 200 e ele dá uma variação também. Mas nesse não deu nada, vamos ver o outro. Escala muito alta, vamos pôr lá de 20. Eu não uso isso aqui porque esse aqui não, o capacitor tem que estar descarregado. Esse aqui não, eu uso aqui na corrente contínua e uso na corrente direta. Então é isso. Sobre o capacitor seria isso, como testar com o multímetro e como testar com o capacímetro. Se tiver alguma dúvida aí das contas, alguma coisa, é só perguntar. Mas lembrando aqui, o principal é o quê? O principal seria isso aqui. Você saber qual que é o deslocamento angular, né? O cálculo do deslocamento angular de 2.650, que dá para decorar. Então você vai, para saber o capacitor, você vai pegar 2.650 vezes a corrente de trabalho do compressor dividida pela tensão. Corrente de trabalho vezes 2,5, digamos que aí seria a corrente de 2,5. Então seria 2.650 vezes 2,5 dividido por 220, vai dar um valor, né? Você divide pelo 220 vai dar quantos microfarads você precisa.
Então é isso. Curta nosso canal aí, se inscreva, que a gente vai estar sempre enviando alguns vídeos. Desculpa se tiver alguma falha, alguma coisa, quem puder comentar, a gente está aí para cada dia estar melhorando cada vez mais.